Fala, meu Fala, mano. tudo na paz? Tudo tranquilo, meu irmão. Graças a Deus. Já que entrou com o baixo na mão, vamos escutar um aí para começar? Ah, bora, bora. Vingou de surpresa. Grande Arthurzinho, grande Ô, Arthurzinho. Guil. Prazer imenso bater esse papo aí com você. O prazer é meu, irmão. Pode ter certeza. Obrigado aí pelo convite. Me sinto muito honrado aí, viu? Obrigado, não mesmo. A honra é nossa receber você aqui. A gente viu a possibilidade, né? Já tinha um projeto, eu já vinha estudando até conversei com o Bimba de fazer, eu queria fazer no YouTube, Sim, no estúdio, tal, tipo o que Panda faz, né? Que Celso Pichega sim, faz sim, também. sim, sim. Aí eu já vinha conversando com o Bimba e tal, mas aí quando surgiu a pandemia, aí eu vi a galera começou a fazer, eu falei, pô, seria um pontapé inicial a gente começar a fazer essas lives aí e conhecer melhor, né? Conhecer melhor o artista, porque, tipo assim, às vezes a gente admira a gente que toca, admira o artista que acompanha, tipo, que acompanha Ivete, que acompanha a Xande na harmonia, mas muita gente às vezes se prega muito ao cara que tá ali na principal e esquece da galera que tá fazendo aquilo ficar bonito. E eu falei, pô, Sim, sim. o lance tem que ser conhecer. Vamos conhecer a história de Arthurzinho, vamos saber por que ele escolheu a música, como é que a música entrou na vida dele, vamos conhecer mais o cara, né? E, pô, graças a Deus, Deus tem abençoado, tem vindo uma galera massa aí, tá sendo massa o nosso bate-papo. Eu E vi tô muito algumas feliz. lives daí que você foi no seu perfil, eu vi uma galera top mesmo. Massa demais o projeto. E é isso, né? Tem que. Essa ideia de projeto de entrevista eu acho muito bacana, né? Como você falou que seria no início, né? Em estúdio, isso é perfeito, assim. Mas com a onda da pandemia deu uma. Acaba a gente tendo que se reinventar, né? É verdade, A gente é acaba tendo verdade. que se reinventar e essa coisa das lives tomou força pra caramba, né? Então isso é bacana que a galera tá tendo espaço de falar, como você falou, né? Falar sobre a sua vida pessoal também, né? Ou de como a sua história musical. Isso também é importante. A gente às vezes só vê o produto pronto, né? Não É sabe, isso, não sabe o que é que cada um passou para poder chegar naquele determinado ponto, né? verdade. E como eu te falei, a galera muito se prende muito ao cantor. Meu ponto de Ah, vista, sim, assim, eu é um vejo. artista, é. Mas é um conjunto, eu creio assim, é um conjunto de pessoas que se dedicaram, que se dedica a cada dia, que faz parte daquilo ali. Aí eu fico muito assim, pô, porque só se prendeu o cantor? Não, pô, tem todo um conjunto por trás, tem Mas uma isso é galera. cultural. Hã? Isso é meio que cultural até, eu acho.
eu cresci ouvindo isso, né? Ah, você toca? Toca. Toca com quem, né? Você só tem uma importância a depender de com quem você toca, com que artista, com que banda, né? Existe uma cobrança ao profissional da música. Isso é muito antigo até. Esse é da época de meu pai. Meu pai é músico, então na época dele, ah, você tá tocando com quem? Acompanhando quem, né? Então aí já acaba tipo, não dando o devido valor ao artista, né, o músico. Mas acho que a gente aos poucos está conseguindo mudar um pouco isso, né? Na questão de Claro, quando a gente claro. começa a gente mesmo se enxergar como artista, não só um músico acompanhante. Claro que ser músico acompanhante é a nossa base de tudo, assim, eu acho. Mas até porque viver de ser um músico artista no Brasil é complicado. Mas quando a gente se enxerga também, a gente começa a produzir mais, né? E fortalecer o nome. Quando a gente faz isso, as pessoas começam a enxergar a gente com outros olhos, né? Eu acho que a classe musical, principalmente os baixistas, evoluíram muito para esse quesito, assim, né? Verdade. Tipo, Hoje a gente no Brasil tem uma massa, né? Hoje você faz um trabalho lindo solo, Celso Pixinga, Arthur Maia, sim, sim. desde a época de Nico. Você vê hoje Cacau Santo, tem um nome já no mercado, Braguinha, Pipoquinha. E eu acho que isso assim tá mudando. E eu acredito Tá. que venha. Na verdade, é tipo assim, eu acho que o Brasil dá mais valor ao músico instrumental, dá mais valor à música instrumental em si. Acho que a galera É, tem que abrir os olhos, se atentar. A gente olha um evento lá fora de Marcos Miller, desses caras renomeados, você vê uma multidão, parecendo que é um show de tipo um cantor. E quando você vai ver sim, é sim. muito instrumental, né? E a galera para, escuta. E se você conversar com qualquer um deles, ou ver entrevista, eles reclamam ainda, né? Ainda não está no nível. Para eles lá não é um nível satisfatório. Imagine aqui no Brasil, esse inquisito desse aqui no Brasil, né? Chega a ser surreal você querer viver tipo música instrumental, por exemplo. Você viver da música instrumental, você tem que ter uma bala na agulha financeira para te dar um suporte, porque você não tem incentivo, né? Você não tem incentivo de um governo, você não tem incentivo de empresas privadas. Então, tudo a gente que tem que meio que permear e correr atrás de fazer, né? Eu lembro quando eu fui Verdade. fazer o festival daí de Salvador, os dois festivais de música, velho, foi uma luta. A gente levou muitos nomes grandes assim para Salvador, mas a gente sabe o que foi conseguir fazer isso. A gente até conseguiu no primeiro, a gente conseguiu um apoio do governo do estado em algumas coisas. Mas, velho, é muito pouco para a proporção que é um festival, um show, né? Então a gente mesmo tem que estar o tempo todo lutando, né? Infelizmente é uma Verdade. realidade daqui, né? Isso é para todos. Mas quem ama bate na ponta aquela história da murro na ponta da faca, né? Você vai dando murra, um dia ela vai envergar. Você tem que perseverar. Verdade. Tem que Verdade. perseverar e fazer com amor, né? O amor sempre, sempre. A música É. acho que o mais importante é você ter amor. Ah, com Na verdade, a gente certeza. mexe com sentimento, né? A gente mexe com O tempo sentimento. todo, o Nossa, tempo todo. É como você falou, o nosso e o do ouvinte, né? A gente isso. tenta tocar o coração de uma pessoa de alguma forma, né? É o tempo todo. Você lida com sentimentos. A música é muito a flor da pele, né? É muito intensa. Para quem vive esse amor, para quem sente, sabe o que eu estou falando. Às vezes é difícil até explicar, né? Verdade. Essa bênção que é o dom da música. Eu considero como uma bênção, velho. Assim, a gente é meio que felizardo, eu vejo dessa forma, assim. Tem gente que acha que não, porque a gente não tem uma estabilidade financeira, né? Tem aquelas inconstâncias. Agora, em tempo de pandemia mesmo, tem um monte de artista passando necessidade. Mas se chegar para qualquer um deles, assim, para a grande maioria, e perguntar assim, você quer desistir da música? Pô, com pandemia e tudo,
Eu acho que a grande maioria, o que vive a música intensamente, ele não é difícil desistir, viu? Não existe, não. É. O vírus da música é mais forte do que qualquer um outro. Verdade. Eu bem sei disso. Não vivo de música, mas a paixão tá aí. Eu Só saio do aí. comércio, trabalho o dia todo, vou para um estúdio, fico até 1 hora, meia-noite, 1 hora da manhã, ensaiando, pego pista, voltando. Mas é Sim, aquela coisa, sim. não larga. Você Não pega a larga, é família, difícil. É difícil. É o é vírus. viciante. É verdade. É viciante. Mas vamos lá, vamos conhecer você um pouco mais. Conta a sua história aí pra gente. Bem, eu sou, como eu falei, né? Eu sou filho de músico, né? Meu pai é um guitarrista, baixista, Arthur de Aguiar, de Salvador. E, assim, a música sempre teve presente na minha vida, desde criança, né? Porque ele é músico profissional, então eu via meu pai estudando, tocando. E mesmo tendo isso, eu ainda fui muito desleixado. Eu comecei a tocar muito tarde. Comecei, assim, profissionalmente, comecei a tocar com 18 anos. Mas desde cedo meu pai queria que eu tocasse e tudo mais. Mas eu meio que queria fugir da onda, né? Na verdade, não queria nada com a hora do Brasil. Nem tocar, nem nada. Queria só aproveitar a vida. Mas aí quando eu resolvi, graças a Deus, eu já tinha uma bagagem muito grande, né? Psicológica e emocional trazida por meu pai, assim. Então, quando eu resolvi, ele me orientou muito, né? Não só no tocar, e uma coisa que eu sempre falo nas entrevistas, nas lives, meu pai me ensinou a dignidade da música, né? E a responsabilidade também de você ser músico, aquela coisa de você ser pontual, se apresentar bem, ser uma boa pessoa, procurar ter o compromisso e o comprometimento com o trabalho, seja ele qual for. Você fazer um trabalho, de repente, que você julgue que não é do seu nível musical, né? Que muitas vezes tem isso. Aí você vai meio que com má vontade. E na verdade, o respeito e a dignidade você tem que dar sempre, né? Meu pai me ensinou muito isso, além de ensinar a tocar. Na música, meu grande ídolo, assim, é meu pai. Depois vieram os outros Sua mestres, né? inspiração. Nico, depois vem Nico, Arthur, Xinga, essa galera do Brasil, né? E aí hoje de fora, Gary, Patitucci, é uma infinidade, né, de músicos. Fora os meus ídolos colegas, né? Meus amigos músicos, que eu acho que é a maior escola, do palco, você aprender com o seu colega. E eu tive uma oportunidade grande Deus me abençoou muito com um nível de músicos altíssimo, né? Aí mesmo tem um aí que tá falando pra caramba, depois eu vou ler o que ele falou. O É, então, Jimmy galera, Zambella. tem Jimmy, o esse. Jimmy É, Zambella, disse que já comeu muito lá na sua casa. velho, esse cara é um gênio musical. É baixista, é cantor, é guitarrista, arranjador, tudo, velho. Você vê o trabalho dele, é fantástico, velho. Ele é daí de Salvador, um cara que até hoje eu aprendo com ele, porque a gente faz projetos mesmo à distância, a gente está fazendo os projetos juntos, e é uma escola, assim. Então, eu sou, como eu falei, né, felizardo de ter muitos amigos mestres, né? Fora os ícones, né, que a gente idolatra fora disso aí. E, no caso, poderia dizer assim que você seria 100% autodidata ou você, ao longo da sua jornada, você estudou em algum conservatório, fez alguma... Não, esse estudo mais acadêmico eu não tenho. Tanto é que hoje eu não sei ler partitura, só leio malmente cifra. Então, o estudo acadêmico eu não tenho. Mas essa questão do autodidata, assim, eu acho que a gente é autodidata até um certo ponto, né? A partir do momento que eu chego para você, Guil, pô, como é que você faz tal coisa? Me ensina aí. Aí você me ensina, pô, você já virou, naquele momento você foi meu professor, né? Você já não foi autodidata, eu não aprendi sozinho. Porque o autodidata é aquele, ao pé da letra, é mais ou menos aquele que pega tudo só, né? E eu tive meu pai, meu grande professor, então o que eu não tenho é uma formação acadêmica, de escola, de faculdade, isso eu não tenho, né? Mas professores da vida aí, milhares.
muitos e muitos mesmo, assim, que, pô, eu tenho uma videoaula chamada Quadro de Opções, que essa videoaula eu me baseei da forma que eu aprendi, que assim, pegando dicas, né, de grandes, de colegas, e chegava, ia passar um som, o cara fazia uma determinada coisa, chegava o pianista, ô, velho, isso aí que você fez, o que foi, como é isso aí? Ele me ensinava e aí anotava. Então aquilo aí virava, eu colocava no meu quadro de opções, né? E eu vi que isso teve um resultado grande comigo e com alguns alunos que eu dava aulas presenciais. Aí acabou que eu fiz uma aula baseada nisso, assim, quadro de opções. É baseado em dica. Ó, apareceu esse acorde, toque assim, faça assim que vai dar certo. Que é mais ou menos isso que a galera fala, né? Velho, ó, o dórico é isso aqui, faz que vai dar certo. O porquê depois você estuda. Então, a escola da vida foi bem em cima disso aí, né? Eu vi, deixa eu falar, Jimmy tá dizendo aqui, ó, Sim, se não sim. fosse você, eu não saberia o que eu sei hoje. Ah! É modesto aí. Tem mais gente falando. Eu vi meu irmão também, Rafael, meu irmão lindo. Minha família tá aí também. Além de você e seu pai, tem mais algum músico na família, Arthur? Tem meu irmão, Nelsinho, Nelson Aguiar, que ele toca bateria. Toca bateria. E agora e tem meu filho, né? De 6 anos, que também está estudando bateria. Ele também tá seguindo a onda aí da música. Ele curte, ele curte. Pode ser que ele desista, mais pra frente ele desista, né? Ou não queira ser um músico profissional, assim. Mas ele já é músico, ele entende a música de uma forma que eu fico muito surpreso, né? De ver uma criança, o entendimento que ele tem, a parte lúdica da música, né? E a percepção, e é tudo dele, assim, eu não forcei nada, é dele mesmo. Então, só tô dando. Ele resolveu ser baterista, aí eu botei ele para tomar aula com o padrinho dele. Aí tá Nosso desenvolvendo. grande amigo Frank também entrou na live aí agora. Aí é meu irmãozão, um irmão que eu amo. Um outro professor gigante aí, um cara que eu aprendi muito. Aquela coisa, né, que eu te falei, de você aprender com seus colegas. A gente fez um grupo chamado Faia Clave, eu, ele e um percuterista. Então, 2 baixos e percuteria, a gente fez os festivais e tal. E, bicho, pra mim, musicalmente, foi uma evolução. Se a banda durou, tipo, 2 anos, em 2 anos eu evolui 20. Porque a gente tava o tempo todo vivendo música e um aprendendo com o outro. E Frank me ensinando um monte de coisa, o percuterista também ensinando muita coisa de ritmo. Então, o projeto tomou uma proporção muito grande. Por isso, né, a gente tá ali juntos e estudando e com amor a música e ao projeto. Aí esse maluco aí, eu chamo ele de cabeção. Esse cabeção aí é barril dobrado. Ele colocou aqui, músico preparado para qualquer trabalho no mundo. É, aí, não vou chamar ele de puxa-saco porque para não pegar mal assim, né? Porque ele é meu irmão. Aí, irmão é suspeito. Eu já vi você falar em alguma live, algumas entrevistas, que você, Hum, sua ir por contrabaixo foi uma vontade que você tinha de acompanhar seu pai. sim, sim. Nos conta um pouco aí como é isso. Você sofreu algum tipo de pressão para entrar na música ou você, tipo assim, por seu pai ser músico, ele lhe impressionou em algum momento ou você foi naturalmente, ele deixou você fluir? Não, quando ele decidir que quer, aí eu vou investir nele. No início, sim. No início, eu me lembro que ele comprou um violão para mim e depois ele vendeu o violão porque o violão tava dando mofo, porque eu não pegava. Aí me deu um cavaquinho, eu comecei a estudar aquelas melodias de chorinho na época, mas foi passagem muito curta. E aí quando ele desistiu, né? Tipo assim, não, vou deixar, como você falou, né? Deixar fluir. Aí foi que eu resolvi querer. Aí eu fui pro violão. Meu instrumento inicial, realmente, assim, que eu considero, é o violão. Onde eu estudei bastante, principalmente por ver meu pai, as coisas que ele faz no violão de harmonia, de short melody, é altíssimo nível, assim. Então eu vi ele fazendo aquilo, eu queria meio que fazer também, né? E na época do violão era a época também da escola, né? Então, aquela onda de tocar as músicas pra galerinha, pras menininhas, né? Pra gente ficar bem
virar o artista do grupinho escolar, o violão também serviu para isso. E fiquei tocando violão durante muito tempo. Aí foi quando eu comecei a pegar o baixo dele, comecei a curtir a onda de contrabaixo, né? Ele tinha os baixos em casa, tinha um fretless, então eu comecei a pegar, ficava mexendo e tal, e comecei a curtir aquela onda. E ele também, por sua vez, ele tinha necessidade de ter um baixista para ele, porque ele tinha os projetos, ele tinha dificuldade de montar banda, né? Então ele começou a me preparar para isso. E aí um dia ele viajou a trabalho, e quando chegou de viagem, ele trouxe um baixo Janine Sonic, né, um branquinho. E junto com o baixo ele trouxe 2 videoaulas, assim, a de Celso Pixinga, de Slap Mania, e a de Arthur Maia. Então, assim, eu já estava meio que pirado no baixo, pô, você ganha um instrumento novo, você já fica, né? E aí com as videoaulas foi que eu descobri, assim, pô, velho, o baixo tem uma função muito mais abrangente, né? Na música. Os caras estão ensinando coisas aqui que eu nunca ouvi falar. Aí foi o meu primeiro start, assim, para uma amplitude de visão, né? Tipo, pô, o baixo não é só aquela coisa de... que é legal também. Os caras já mostraram ali que dá para fazer milhares de coisas, né? Então, aí a partir daí eu comecei a estudar essas 2 videoaulas, pronto, aí deslanchei. Aí foi quando eu conheci Nico, né? Um amigo nosso levou um video laser na época lá para casa e tinha um show aquele show Larry Correll from Bahia, que foi aí em Salvador, lá em Salvador, no passeio público. E aí no final aquela maravilha de solo de Nico ali que já começou, o cara já começou a gente assistir pelo final, para eu tomar logo a pancada, assim. Quando eu vi, o que é isso aí, velho? Aí eu pronto, do 4 pulei pro 5, do 5 rapidão fui pro 6 e aí até hoje eu uso baixo de 6 cordas. Por causa do Nico. É. E aí essa coisa, em relação à pergunta, eu tinha essa coisa de querer tocar com meu pai também, né? Meu pai é meu grande ídolo, de tocar com ele. Então se eu tocasse, era mais fácil também se eu tocasse baixo, porque os trabalhos dele, a maioria ele fazia guitarra, violão. Aí eu comecei a fazer o trabalho da banda de baile que ele tinha. E aí ele começou a fazer os shows dele instrumental e me preparou para aquilo lá. Então fui crescendo na música e aprendendo já tocando aquela onda toda dele. E eu não sabia os porquês, não sabia nada do que eu estava fazendo, né? Mas eu já sabia que estava certo porque ele já me ensinava e eu já ia na onda, né? E uma felicidade grande tocar com o velho, assim, pô, até hoje, assim. Ninho Sax botou aqui, grande Arthurzinho. Aí é mestre. Cadê? Uma honra ter compartilhado os momentos na orquestra de Zeca Freitas. Pô, que massa, que massa. A Orquestra do Maestro. Ô, Ninho, pô, uma honra minha, meu irmão. Obrigado aí por estar prestigiando, viu? E aquela orquestra também é uma escola, né? Maestro Zeca é um irmãozão e um professor danado aí. Jimmy tá aqui largando tudo aqui, viu? As meninas não gostavam de músicas tortas, como Beijo Partido. Aí ele não pegava ninguém. Aí colocou aqui, aí ele botou aqui, as meninas gostavam de Legião. As meninas ficavam comigo. É bobo. Arthurzinho, então você começou a tocar com o grande Arthur. Isso. E como você, nessa época, então, você começou a estudar videoaula e como é que você organizava seus estudos para se preparar para essa jornada com seu pai? Como é que qual era o seu momento de estudo? Como é que você classificava as coisas que você ia estudar? Como é que você fazia esse trabalho? Já que você era um cara que estudava sozinho. Nessa época aí, eu não era casado nem nada, era muito novo, então horário livre tinha um monte, né? Então eu me preparava por demandas também, né? Tipo, tinha um repertório do meu pai, então eu focava no repertório dele, ia estudando aquilo ali. Ao mesmo tempo que estudando aquilo ali, ia estudando a minha evolução nessa época das videoaulas. Eu fui descobrindo outras videoaulas de outros músicos. Comecei a estudar aulas de guitarristas também. Aí foi que começou essa coisa de querer ser improvisador, de tentar entender aquele mundo da improvisação, né?
porque os trabalhos instrumentais eu ia tocar com eu, meu pai, aí tinha Nivaldo Cerqueira, um gênio da improvisação, o falecido, saudoso Nivaldo, e aí passaram vários pianistas maravilhosos, e os caras tocando absurdamente e eu nada ali, só conduzindo, então eu queria aquilo ali para mim também. Então eu comecei a estudar improvisação, e aí meu pai teve uma época que ele na casa que a gente morava, na Boca do Rio, ele abriu um bar. E toda segunda-feira tinha uma jam nesse bar. Aí foi que eu pude experimentar, eu ia estudando durante a semana, e a semana toda. Na segunda-feira eu tinha um local que eu podia experimentar, né? Então, sentava a mão sem dó, sem piedade, fazia cada solo horroroso, mas ia empurrando a mão, porque aquilo ali me fez ter confiança, me fez dizer, ó, isso aqui tá bom, isso aqui não tá. Vinha um colega que dizia, pô, velho, foi muito massa, já tinha um outro, olha, legal, mas você tá muito isso, tá muito aquilo, vamos, tenta seguir esse caminho. Então, esse período com pouco, deixa eu ver se a palavra é comprometido, não, assim, com pouca responsabilidade, eu arriscava sem responsabilidade, entendeu? Que eu acho que hoje que é uma das coisas que travam muito a gente, né? A gente fica meio cabreiro de dar uma nota errada. Então, a gente faz um solo maravilhoso, uma nota errada que a gente dá, a gente já fica, pô, esse solo foi uma porcaria. E não é, né? A nota tá errada porque o contexto você colocou, se você tem uma tranquilidade, você consegue colocar aquela nota como certa e tal. Então, nessa época do bar de meu pai, eu sentava a mão e, tipo assim, vamos ver o que é que dá, né? E outra, queria ser muito veloz, né? Tinha aquela coisa de Nico, então eu estudava muita técnica para aumentar minha velocidade. Para poder, tipo, sabe, eu achava que aquilo impressionava. Então, você vai amadurecendo, você começa a filtrar, né? Ah, a velocidade é legal, mas vamos dosando, vamos buscar melodia, busca isso, busca. Aí vinha um colega fazer um solo maravilhoso, assim, de pô, o cara foi por um outro caminho. Então, isso me ajudou muito, 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 velho. Muito mesmo, assim, a minha formação, sabe? E é o que eu falo, aprendendo com os colegas, né? Com os amigos de palco. Muito mais do que com os professores, assim. E você ficou acompanhando seu pai por quanto tempo? Rapaz, muitos anos. Mesmo quando eu saí para tocar em banda de axé, né? Que a época o axé tava no auge, eu comecei a tocar em várias bandas, assim. Mesmo assim, eu ainda fazia os trabalhos do meu pai. Eu era o baixista dele, né? Deixei de ser o baixista oficial porque eu me mudei, vim morar em Campinas, São Paulo, então ele teve que arranjar alguém lá. Mas todo e qualquer trabalho dele, pode ser o que for, Tuca, ó, ele chama de Tuca, Tuca, tem um trabalho assim, vamos. Ele me chama primeiro, e se eu não posso, aí, claro, até eu tento arranjar uma pessoa para entrar no meu lugar para fazer com ele, assim. Mas sempre ele me chama e sempre, para mim, sempre prioridade também, né? Só quando não dava, que eu deixava de fazer os trabalhos dele, que ali eu sabia que com certeza eu ia aprender alguma coisa nova. Meu pai para quem conhece ele assim, quem trabalhou principalmente no trabalho dele de reharmonização, meu pai tinha umas loucuras assim, né? A gente ia fazer um ensaio uma semana de uma música determinada, aí tava lá um puta arranjo difícil pra caramba, todo mundo queimando o juízo, e aí pronto, pegava. Aí, na outra semana, ia ter o ensaio, ia ensaiar a mesma música. Ele, ó, gente, é que eu fiz uma adaptaçãozinha aqui, não sei o que, bicho. Aí, se deixasse, o show nunca ficava pronto, porque a cabeça dele, né, de criação era tão grande que ele numa música só, ele transformava em 10, né? Aí chegou um momento que eu comecei a meio que tomar postura de diretor musical, né? Chegar, não, Arthur, não, vamos organizar. A partitura é essa aqui, não, pega aqui, cada um leva para casa, você não vai mexer mais nessa partitura. Porque senão o show não vai ficar pronto. Então, a cabeça dele era muito assim, a criatividade do meu pai é muito impressionante assim, nesse sentido. Massa, massa. Isso é top demais, né? Você Demais, tem uma demais. pessoa tão próxima de você, né? Que você é um cara que admira muito seu pai. Isso é muito, muito bonito. Acho muito bonito de Ah, você. demais, demais. O velho é casca grossa. Santan Anak, acho que pronuncia assim. É melhor tocar a nota errada no tempo certo que tocar a nota certa no tempo errado. Michael Beck, né? Ele Michael botou um Brecker. comentário assim. É, Jimmy botou aqui.
o trabalho de seu pai, só você para tocar uma música, tinha 3 folhas. Isso é verdade. Isso aí não é exagero, É não. mesmo. Tinha 3 folhas de partitura. Isso é verdade. A Santana aí que falou é Cícero Batera, meu brother. Um grande batera daí de Salvador. É meu irmãozão, um grande músico também. Eu observei na hora que você começou a live aí e em alguns vídeos seu também, que você toca improvisando e o tempo todo Sofejana. sai. Isso foi uma técnica que você desenvolveu no seu estudo? Isso já você já é sempre assim com Foi, você? foi. Como eu te falei naquele processo, eu tinha muita velocidade e emendava frase em cima de frase, mas eu não conseguia contar uma história, né? E aí alguns amigos falaram, pô, você tem que estudar melodia, procura estudar melodia. Então cada um ia dando uma dica, estuda isso, estuda aquilo. E eu me lembro que um brother chamado Marcelo Mendes, um guitarrista, é um grande professor também. Aí ele falou, bicho, o melhor caminho é você cantar. Não se preocupe tanto com a afinação, porque não é essa a intenção. Claro que você é músico, você vai ajustando sua voz. Mas procure cantar as notas, porque você acaba adquirindo um sentido melódico, né, na sua cabeça. E fica meio que interiorizado. Então eu fiz isso, estudei isso muito, muito. Hoje, assim, eu acho que até a segunda live que alguém que fala, você falou que eu estava cantando, eu não percebi que eu estava solfejando, tá? Porque já tá meio que natural, entendeu? E aí na outra live, acho que foi o João Souza falou isso, aí que eu fui ver, e pô, eu tô cantando o tempo todo, saca? Então hoje eu tenho que me policiar para não ficar o tempo todo solfejando. Em gravação, por exemplo, você está gravando e, sei lá, vazam a sua voz de alguma forma. Então eu tenho que me policiar. Ficou tão interiorizado isso em mim que já é natural. Natural. E para mim parece que vai acendendo umas luzezinhas, assim, ó, essa nota, essa, aquela. Às vezes eu não sei nem que nota é, e a nota vai tomando, vai indo só porque eu vou buscando a melodia, sacou? Se perguntar que nota que eu tô usando, não faço ideia, mas. Eu fico viajando pé de manhã. Claro que a afinação não bate nunca exato, porque eu não sou cantor, né? Não tenho as técnicas. Mas isso virou, de tanto eu estudar essa questão de melodia, isso ficou um pouco natural, assim, na minha música, né? E você acha que isso lhe ajuda mais na hora de compor as suas músicas? Você acha que isso está Totalmente, fazendo? totalmente. Eu indico isso para, tento passar esse conceito para todos os meus alunos, todos os meus colegas, assim, sobre estudar a melodia, porque é o caminho, né? Para mim, tipo assim, é a minha verdade, assim, eu consigo pensar em música o tempo todo dessa forma, na hora de compor, até na hora de conduzir, de fazer linha de baixo, eu sempre tento ficar cantando, assim, o grave é muito mais difícil, né? Mas você chegar numa afinação, mas a parte rítmica e o sentido melódico, eu sempre fico buscando isso, né? No meu som. Massa. Você falou aí que tá fazendo e nem sabe que nota tá colocando. Não. Na hora que você está criando tipo um instrumental, você para dizer, não, aqui eu vou botar uma pentatônica, aqui eu vou, ou você também conduz do mesmo jeito? Vem na mente, criou uma base, vem na mente, não, aqui ficou legal. É, eu não me considero dos tópicos da música, assim, né? De você conhecer harmonia, melodia, não sei o quê. Composição não é o meu forte. Apesar de compor, eu não tenho uma fluência nisso. Eu faço por demanda, né? Quando eu fui gravar meu disco, eu compus pro meu disco. Estou gravando agora o segundo, estou buscando composição para o segundo. Mas normalmente eu faço a linha de baixo, né?
da música, crio um riff de linha de baixo, e daí eu sigo, vou para harmonia, a melodia vem por último. No caso da melodia, eu tento fazer alguma coisa que dentro do conceito que já vem da música, né? Se eu não consigo, aí eu vou raciocinar, digo, não, aqui eu vou pensar na pentatônica, que vai me dar uma melodia assim, ou então vou pensar nas tétrades, porque vai desenhar mais o acorde no qual eu estou fazendo, sabe? Aí eu vou para matemática. A única música que eu fiz, que foi inteira, assim, foi em 5 minutos a música ficou pronta, foi a minha primeira composição, que foi de minha filha, quando ela nasceu, mas isso aí foi um caso atípico, né? O resto das minhas composições todas, eu crio uma linha de baixo e depois disso eu vou buscando a harmonia do que eu fiz, e depois da harmonia aí vem a melodia. Eu tento deixar fluir, mas se não rola, aí eu vou para as técnicas, né, de estudo. Vamos lá, Arthur. Rapidinho, falando de melodia e de improvisação, tem um miserê aí, que chama de miserê, Ítalo Tale, saxofonista. Bicho, esse cara é genial, assim, musicalmente falando, como pessoa. As ideias que ele tem de improvisação, de como ele pensa, bicho, é uma loucura, velho. Quando a gente ficou muito tempo junto, eu sempre perguntei, velho, como é que você pensa? A pentatônica dele é totalmente diferente do que eu consigo conceber, né? Eles têm, a galera, eu acho que é uma coisa da galera de sopro, eles pensam de uma forma muito diferenciada. É outro cara também que eu aprendi muito, velho. Ítalo Tale, saxofonista aí. Merenda, mais Massa. conhecido como Merenda. Além do trabalho com seu pai aqui em Salvador, qual outro trabalho que você teve aqui que lhe chamou, que lhe marcou? Vamos dizer assim, você disse que passou um período no axé e tal. Teria algum trabalho que na época lhe marcou bem, que você acha assim que deu um crescimento na sua musicalidade, como pessoa, como músico? Rapaz, acho que praticamente todos, velho. Todos, assim, de que eu passei. Vim da escola do axé, né, das bandas de axé. Fui para a escola também das orquestras, que também é uma outra linguagem, outra forma de tocar, que é a orquestra do maestro Fred Dantas, maestro Zeca Freitas, que Ninhão falou, maestro Petrúcio, meu pai montou a orquestra dele, então já foi, assim, é uma outra escola. Fiz uma temporada muito grande com banda baile, banda Oliveira, de Tito, que também foi uma outra escola maravilhosa, assim. Então, eu não consigo dizer assim, tal trabalho, tais trabalhos. Eu acho que cada um foi somando e fazendo o meu vocabulário, a minha história. Um trabalho que eu amo até hoje, assim, é porque ele marcou a mudança dessa coisa de eu ser apenas um sideman, um baixista sideman, para um baixista artista, né? De eu me ver como artista, é o Faia Clave, que é com o Frank, né? Que a gente fez o projeto, porque junto com o projeto, que foi muito massa, veio todo um glamour, né? De um monte de coisa. A gente foi para uma Expo Music aqui em São Paulo, daí a gente já saiu em capa de revista, de capa de revista a gente já voltou para Salvador, a gente organizou o primeiro festival, então levou um monte de artista top para Salvador. De Salvador a gente já pegou o avião para fazer o festival de Fortaleza, festival não sei aonde. Então, sabe, criou um glamour também muito grande para a gente, né? E o nosso nome evoluiu muito, meu, de Frank, de Reinaldo. E a gente, como músico, também deu uma crescida, né? Porque, pô, em São Luís do Maranhão, eu e Frank e Reinaldo abrindo o show de Arthur Maia. Então, tipo assim, Arthur Maia com a banda valendo, assim, a gente abrindo show. Festival de música da Bahia, Festival de música instrumental da Bahia, a gente abrindo o show de Toninho Ferragutti, uma galera de Nelson Aires, de piano, assim, altíssimo nível, e a gente tocou antes dos caras, os caras vieram, né, pô, elogiar. Então a gente entrou num métier que, tipo assim, ou você estuda realmente para cair para dentro, ficar no nível, tentar, né, acompanhar aquela galera, ou então é muito curto. Você vai, o cara você tem a oportunidade, depois você acaba perdendo. E a gente conseguiu fazer um monte de coisa legal. Então é um trabalho que eu tenho muito orgulho. É o Faia Clave. Mas os de acompanhantes dos artistas, assim, todos mesmo. Assim, Eupídio Bastos, o show dele, Noemi Mamed,
que não é uma galera do axé, né? Tem um projeto, um repertório diferente. Peu Meu High, também aprendi muito, é uma banda muito top, assim. É muita gente, não dá nem para falar o nome assim, porque já acaba sendo injusto que eu vou esquecer alguém, com certeza. Vamos lá, que Antônio Souza perguntou assim, Arthur, você algum chamado para tocar com uma banda famosa? Acho que não ficou bem... Essa é aquela questão, né, de que banda famosa. Na época de axé eu toquei com Carla Vise, toquei com Márcia Freire, toquei com quem mais? Braga Boy, sabe? De tudo um pouco. Não peguei nenhuma banda assim, a banda do momento, acho que eu não peguei. E logo depois, e assim, eu fiz uns 2, 3 anos, depois de sair eu já estava numa de querer buscar outros caminhos, sabe? Assim, eu não fiquei muito preso a isso. Então aí, daí nesse período, fiz um show com o Hermeto, fiz um show com o Sidney Magal, o que mais? Aí tem que ir forçando a mente aqui para lembrar. Então, como artista acompanhante, como músico acompanhante, você vai acompanhando um monte de gente, né? Na época que eu tocava com o Peu, a banda dele serviu de base, a gente tocou com o Gilberto Gil, a gente acompanhou, fez o show de Gilberto Gil com essa banda, e Margareth Menezes. Então você vai tendo contato, às vezes você não tá na banda da galera, mas você toca com os caras, né? Então, mas de banda estourada mesmo, assim, essa é a banda do momento. Nunca tive, não. Pô, aí tem um outro baixista aí, ó. Santana botou... Carlos Alberto. Esse aí é o Alberto Santini, velho. Mais conhecido como Ed Murphy. Esse cara é genial, velho. Genial, genial. Um baixista que... Esse realmente é professor. O que você tiver de dúvida de música, pode perguntar esse maluco aí. Qualquer dúvida, ele responde. Ele sabe tudo. Uma vez no workshop de... Não sei se você conhece Gerson Silva. Guitarrista, você conhece o Gerson Silva? Conheço. Uma vez no workshop de Gerson Silva, Gerson lá explanando, não sei o que, ele aqui na dele, daqui a pouco, Gerson, isso aí tá errado, isso aí é não sei o que, não sei o que. Aí Gerson, pô, é mesmo, velho. Ele é nessa pegada aí, velho. Você tem que ter gabarito pra falar na frente dele, que ele sabe tudo, esse maluco aí. Albertinho, meu irmão, amo você. Bora lá, Carlos. Bora marcar uma live aí, Carlos. Pô, esse cara sabe demais, velho. Sabe demais. E o seu projeto com o Frank, você já falou assim, já tocou muito, que é um projeto que tocou com você. Como era, para quem não conhece, como era que funcionava o projeto, que era você, no caso, 2 baixos e uma percussão. E a percuteria. Como foi montar esse projeto? Como foi que lançar? Ele foi bem aceito? Fala mais um pouco aí desse projeto aí pra gente. Assim, o projeto começou dessa forma. Um dia, Frank, a gente se conheceu, né, na casa de um amigo nosso em comum, Cristiano Soares, um pianista. A gente começou a ser amigo, aí um dia chamei ele, pô, vamos lá para casa, vamos estudar. Aí ele foi lá para casa. E aí, nesse dia, a gente compôs um tema, tic-teco, né? Foi o primeiro tema. No dia que a gente foi, já saiu com a música. E a gente viu que aquela parada ali dava pé, né? E aí começamos a elaborar, a pensar, começou a focar nesse projeto. Aí foi que eu falei, não, pô, a gente precisa de um cara, mas não queria que fosse batera, né? Queria uma outra peça na banda, mas não queria que fosse um batera. Aí foi que a ideia de percussão. Aí o primeiro foi Fábio Cunha, Binho. Aí a gente fez uns ensaios, aí as músicas começaram a tomar um corpo e tal. Aí não deu muito certo, o Binho não tinha um tempo hábil para dar pra gente. E aí a gente encontrou Reinaldo um dia. Aí eu falei com ele assim, pô, velho, vamos conversar, tem uma proposta assim, sabe? Me lembro que foi numa eleição, assim. Ele, tá bom. Aí a gente marcou, no mesmo dia a gente se encontrou, explicamos a ele o que era, tá bom, tchau. Vamos. E aí o Faia Clave começou a tomar corpo. Aí esse corpo foi muito natural, porque, tipo assim, eu toco 6 cordas. Frank é mais por 5 e 4 cordas. Então, eu me ative mais a região aguda do processo. Então, eu pensei mais como harmonizador e como melodia mais altas. Ele mais como condução e com melodias mais graves. A gente dividia as melodias. Então, eu fazia melodia no agudo, ele fazia melodia no grave. A gente abria vozes e eu harmonizava. Então, como o Frank também tem uma parte técnica muito grande, ele usa tap muito top. Ele usa harmônicos. Então, a gente fazia uma música e a gente ia buscando as técnicas.
vamos usar harmônico no lugar de fazer melodia de dedo, faz a melodia de harmônico. Ou então, aí ele, Arthur, em vez de você fazer assim, faz a melodia com a voz. Então eu já usava já usava essas coisas nas composições de forçar o canto, né? E isso tudo com o Reinaldo. Reinaldo ia usando a percuteria, ia abraçando, né? Ele se colocava muito inteligentemente falando, tipo assim, pô, os caras estão gastando aqui, eu vou me colocar e vou somar, e o projeto tomou, as músicas tomavam corpo muito grande assim. A gente levava o esboço da música, era isso. Quando cada um botava a sua onda, a música, né? Então era muito top. Foi uma escola gigante assim para mim, o Faia Clave. Então funcionou, acabou que foi fluente justamente por isso, né? Até por iniciar as escolhas dos instrumentos. Ficou quanto tempo o projeto? Rapaz, uns 3 anos. Ó, meu filhão aqui, ó. Manda abraço É aí o pra novo galera. batera aí, é? É o novo batera. Manda aí, Tudo bom? legal. Legal. Tudo bom. Vai lá. Entendeu? E esse projeto Fico. durou quanto tempo? Acho que uns 3 a 4 anos, mais ou menos. E aí, atrelado a isso, o projeto ia transcorrendo e Frank lançou o CD dele, ele ganhou o prêmio, né, do Braskem com CD. Aí eu comecei a gravar o meu CD também. Então a gente começou, paralelo ao Faia Clave, a gente começou a fortalecer o nosso nome, né? Aproveitamos a onda do Faia Clave e, pô, agora eu sou Arthurzinho Aguiar do Faia Clave, né? Então eu comecei a aproveitar isso e fortalecer a cada dia, fortalecer mais e mais o meu nome de várias formas, de todas as formas possíveis assim que eu conseguia fazer. Aí comecei a fazer meu show solo, ele também. Mas o show solo dele, o baixista era eu. O meu show solo tinha que ter 3 músicas no mínimo do Faia Clave com eles dois, com o Reinaldo e Frank no meu show solo. Então ele tava sempre nessa, Sempre né? atrelado. Sempre atrelado. E o CD, agora fala um pouco aí do seu CD. Eu fiz uma pesquisa, sincero a Mas, você, mas apaixonado. Tem uma música muito linda, que é a música do Cris, que você além do uma Carmo, homenagem né? a um bairro aqui da Bahia, né? Isso, além do Carmo. Véi, esse Eu CD, acho assim, muito linda essa música. eu sou suspeito, assim, eu amo esse trabalho, porque, como eu falei, né, ele não é só um CD de música instrumental, ele representa para mim aquela mudança, né, de vida, assim, de visão da música, de ter mais respeito com a música. Então, eu comecei a compor, e com o mesmo produtor do disco de Frank, que é o Cristiano Soares, que é um cara genial, um pianista, arranjador, fabuloso. E aí Cris fez, não, vamos gravar o seu CD também. Aí eu comecei ia para casa dele, levava os esboços das músicas, né? Chegava lá, ele complementava, já produzia. As músicas tomavam uma proporção gigante. E a maioria das músicas é minha e dele, minha e de Cris. Umas 3 só, que é só minha, tal, que já consegui levar toda pronta. Mas o resto é tudo eu e Cris. E ele, com a musicalidade dele, jogou a música, o meu CD, para um patamar muito alto, assim, para mim, né? Porque se eu fizesse sozinho, eu não sairia daquele nível que está lá. Não que o nível seja absurdo, não. Estou falando em relação ao meu nível. Se eu tivesse feito só, eu não sairia daquela onda que está lá, não. E ainda eu tive um prazer, né, e uma honra muito grande, né, de ter... Pô, eu tive Arthur Maia no CD. Ele grava um solo de fretless que é uma obra de arte, assim, na música. O Frank gravou, aí de baixista tem Marcelo Maia, de Goiânia, que é um cara genial também, para quem não conhece. Marcelo gravou um solo fantástico. E um baixista daqui de Campinas, chamado Nenê Silva, também, velho, fantástico, cara. Então, além dos outros músicos, né? Tito Oliveira de batera, Jurandir Santana gravou guitarra, Marcos DiCaprio, foi muita gente top. Marcelo Leone, né, que toca com a Ivete, ele gravou os metais. Então, uma galera muito top, assim, que fez. Eu tive o prazer pô, só o Arthur Maia já assinava o CD 1000 vezes, né?
E o Verdade. solo, se você for olhar, nas plataformas, né? Spotify, Deezer, iTunes. Se você for escutar o solo dele, é obra de arte. Foi take um, velho. Eu tava do lado dele, assim. Tá? Falei, Arthur, solo agora. Ele sentado, eu tava em pé, ele olhou pra cima, tá. Baixou a cabeça e fez. Bicho, dá vontade até de chorar, porque é uma emoção muito grande. Nesse dia eu tava com um outro irmão meu, baixista, André Luba, ele foi comigo, né, pro estúdio gravar, no estúdio de Tito. E Luba também é muito fã, assim como eu, do Arthur. Terminou o solo, eu olhei pra Luba assim, e ele escorrendo lágrimas, sabe? Tipo, de ver a criação, né? O cara criando, a humildade, a musicalidade. Então, Arthur é um cara que, para mim, tem que ser muito reverenciado por essa galera que está chegando. Muitos aí podem não conhecer, não dar o devido valor, porque hoje tem um monte de gênio tocando, né? Um monte de, pô, Pipoquinha, Genial, milhares aí, num nível muito alto. Mas a importância de Arthur para a música brasileira, assim como a de Nico, né? E outros, Cisão e tudo mais, é gigantesca, velho. A musicalidade e a obra, o respeito que eles tinham com a música é coisa de Deus, velho. Coisa divina, assim, eu considero como coisa divina. Verdade. Antônio perguntou aqui qual a música que o Arthur Maia, deve ser qual a música que Arthur Maia Que ele gravou. gravou é Saudade Mineira. Saudade Mineira. Ele faz a melodia grave com fretless, eu usei um fretless de 7 cordas. Não sei como foi que esse baixo foi parar em minha mão na época. Era de alguém, aí eu vou gravar com esse. Aí eu fiz a melodia no 7, o solo, o primeiro solo é o meu, um fretless de 7, e Arthur faz o solo final, assim. A música vai acabando com o solo dele, assim, tipo, vai acabando, você fica, não, vai acabar não, deixa o cara solar mais. Você falou da videoaula também, que você, Sim. além do CD, tem a videoaula também. Você poderia falar um pouquinho sobre ela? Eu tenho 2 videoaulas, né? A primeira, já tem uns 4 anos que eu lancei, que é quadro de opções, que é baseada em dicas de aplicação prática para, tipo assim, 3 tipos de acordes. Acorde maior, acorde menor e acorde dominante, né? Para 251. Claro que é infinidade de modelos e categorias de acordes. Só que aí eu dei uma resumida para poder ter uma visão mais prática. Então, tipo assim, bate o acorde maior, dó maior, por exemplo, que o exemplo lá está em dó. Ó, aplica a escala assim, aplica a tétrade assim, desse jeito. Aplica a pentatônica assim, a tríade dos intervalos. Beleza? Beleza. Então agora vamos transformar o acorde maior. Vamos transformar ele em lídio. O pianista está dando o mesmo acorde e eu começo a transformar ele em lídio de acordo com as aplicações, né? E depois aplicam as coisas mais usando alteração, então, tipo, usando a menor melódica e tal e tal. Então é muito prático, véio. Essa aula é muito direta, assim, ó, use isso e eu mostro, olha o som que rola, eu vou dando dicas, vou falando a forma de estudar e tudo mais. É uma aula massa. E isso eu faço para os 3 acordes, né? Acorde maior. Depois termino o acorde maior, acorde menor, faço a mesma onda, depois o dominante faço a mesma coisa. A segunda videoaula é uma aula específica de pentatônica. Eu falo da pentatônica maior, que é o modelo mais usado, né? E o seu relativo. E aí eu falo de 2 outros modelos que não são tão usados e que dá uma transformada gigante assim no som, que é a pentatônica dominante e a pentatônica da menor melódica, né? E aí eu aplico, mostro também no acorde maior, no acorde menor e no acorde dominante, assim. E no final eu tento improvisar com a mesma sequência, usar tudo, assim, né? Tento criar melodias e tudo mais, usando os 3 tipos. Você sente a mudança de uma para outra, assim, ó, de tensões, de textura, mudando uma nota, mudando 2 notas, sacou? De uma para outra, às vezes a mudança é muito pouca, mas que já gera shapes e modelos de desenhos diferentes, sabe? Então a segunda videoaula, o nome da segunda é Pentatônicas e Novas Abordagens. A primeira é quadro de Massa. opções e a outra é Pentatônicas e Novas Abordagens. E a galera que está assistindo, assim, se quiser adquirir as videoaulas, como é que É faz? só me chamar no WhatsApp aí, ou
por qualquer das redes sociais, o Instagram, o Face, que eu respondo e eu envio por Google Drive, né? Eu mando o link e o cara baixa o vídeo, né? A gente acerta, eu mando o link e o cara baixa o vídeo. Massa, massa. Vamos lá, Arthurzinho. E o CD que você está produzindo agora? Conta um pouco pra gente aí. Esse CD ainda não tem nome, assim, as músicas estão bem na fase de embrião, assim, mas já tá adiantando. Quem está produzindo é um outro pianista daqui, chamado Thiago Santana. Fantástico ele. Eu tenho um trabalho chamado Artless, que é eu, ele e Lazinho Batuque, que é percuterista, piano, baixo e batuque, que é outro trio também que eu amo tocar. E ele é o produtor do disco. Aí tem composições de meu pai, né? Tem umas 2 ou 3 que eu peguei de meu pai. Acho que minha desse aí eu me limitei a 1 ou 2 no máximo. Tô pegando composições já de amigos que eu já toco, já tá no meu repertório de show, solo. E uma forma de homenagear eles, e são músicas que eu meio que tomei para mim, né? Tem uma música mesmo do Marcos de Capri, daí de Salvador, Fim de Tarde. Eu toco tanto que todo mundo acha até que é minha. Ele já falou, pô, você tá cantando, quando eu lançar, eu vou ficar de cópia. Eu que tô copiando você. Já é minha, velho. Já perdeu o Playboy. Carlos botou aqui. Carlos botou aqui, essas aulas são super top, adorei a didática e adorei a didática e o conteúdo que oferece muito útil para quem quer decolar. Pô, que massa, Ed. Pô, isso aí é meu irmão. Vindo do professor, eu me sinto honrado demais. Vamos Aí lá, essa. Tuzinho. Pô, fala, pode falar. Ah, não, Dani Aguiar, minha esposa aí botou. Sabido todo esse. Tirando onda comigo, minha cara aí, ó. E, e essa mudança da Bahia para São Paulo ocorreu por causa da música ou foi só uma opção mesmo de ir para você morar lá? Ou Foi uma mistura se de adaptou? tudo. Acho que foi uma mistura de tudo, assim. Na época eu estava fazendo muitos festivais, né, aqui em São Paulo. Então eu vinha de Salvador para cá. Como eu já tinha essa vontade não é sair de Salvador, mas na verdade uma vontade de mudar, né? De mudar de áreas, de buscar novos horizontes, porque chega um momento quando você está num local só, pelo menos eu senti isso. Ficou assim, pô, meio que cheguei num teto e, sabe, começou a dar uma ansiedade de buscar outras coisas. Aí foi quando que eu resolvi vir morar aqui. Mas não queria sair de Salvador para ir morar em São Paulo, capital, porque, tipo, vou sair de uma capital para outra. Salvador também tá muito é muito trânsito, muita violência, coisas que todas as capitais têm, né? Então, eu optei por Campinas, até porque eu tenho muitos amigos aqui há muitos anos, né? Lazinho Batuque, que é baiano e mora aqui há mais de 20 anos, Guigo Amaral. Então, eu já tinha meio que um porto seguro aqui. Não, eu vou para lá, não sou totalmente, não vou ficar totalmente só eu e minha esposa. Eu tenho os amigos que dão suporte, que nessa hora que você muda, você sente um pouco essa necessidade, né? Então foi uma mistura disso aí. Era mais próximo de tocar os festivais, os projetos de São Paulo. Eu queria mudança. Então a gente veio. Isso aí já se vão 8 anos. Já tem 8 anos a gente morando aqui. Massa. Muito, muito massa. E vamos lá. Eu compartilhei até hoje eu acho que vem coisa nova aí entre você, Frank, Joãozinho Souza e André Isso. Tavares. É o E Quartal é um Project. projeto, é uma música. O que seria isso? A gente está querendo lançar tipo uma plataforma de conteúdos, né? Didáticos.